Apelo ao amor. Mensagem do coração de Jesus ao mundo e à sua mensageira Josefa Menendez. Capítulo 2. A sombra do velho mosteiro. O coração aberto de Jesus. 4 de fevereiro, 16 de julho de 1920. Em troca de tudo que me dás, dou-te meu coração. Nossa Senhora Josefa, em 15 de julho de 1920. Pela sua situação luminosa, o flanco das colinas de onde a cidade de Poitiers dominava o vale de Clain, o antigo mosteiro dos Feulantes. Parece uma dessas terras privilegiadas talhadas para o encontro dos fervores humanos com os favores divinos. Em 1618, veio estabelecer-se ali uma colônia circense de monges bernardos, mas a Revolução Francesa a devastou. Apenas amainou a tempestade, Santa Madalena Sofia reacendeu nessas ruínas a chama do amor, fundando lá o primeiro noviciato da Sociedade do Sagrado Coração. Ali esteve por várias vezes. Ali recebeu graças tão extraordinárias que a casa, os claustros, o jardim são para a sua família religiosa um como relicário e memorial da fundadora. Era dentro dessas paredes benditas que o coração de Jesus ia esconder a filha da sua predileção, cultivá-la como se cultiva uma flor escondida, abrir-lhe o seu coração, associá-la à sua sede de almas e realizar depois nela, por meio dela, a obra do seu amor. Quando ela chegou a Poitiers, no entanto, ninguém pôde desconfiar do grande desígnio que começava a efetivar-se. Qual foi vista no princípio do seu postulado, tal se manifestou durante os 4 anos de sua vida religiosa. Simples, silenciosa, toda entregue ao seu trabalho, figura apagada no meio das outras. Nada no seu exterior atraía atenção. Às vezes, sua fisionomia séria apresentava vestígios de sofrimento, mas iluminava um belo sorriso quando alguém se aproximava para falar-lhe ou para pedir-lhe um serviço. Os seus grandes olhos negros, muito expressivos, sem esforço, falavam por si sós. Na limpidez daquele olhar refletia-se o ardor do seu amor e a profundeza do seu recolhimento. Inteligente, ativa, adaptando-se a tudo, Josefa recebera verdadeiras prendas do céu. Um bom senso raro, um juízo reto e seguro constituíam nela aquele fundamento sério e equilibrado sobre o qual a graça divina pôde trabalhar à vontade. De coração terno e generoso, sabia defender-se quando se dava e, como todos os que têm sofrido muito, era boa, com aquela bondade que só se aprende na escola da total renúncia e do esquecimento de si mesmo. Levara para a vida religiosa uma alma amadurecida no espírito de sacrifício, a compreensão sobrenatural da sua vocação, uma vida interior já profunda e um amor ardente ao coração de Jesus. Mas estes dons divinos ficaram escondidos dos que a cercavam e até aos próprios olhos dela. E por isso, desde que entrou até a morte, passou despercebida a sua vida apagada e obscura, mas fidelíssima. No noviciato das irmãs coadjutoras, apenas contava então algumas recrutas vindas de diferentes casas. Josefa foi a primeira postulante e dentro em pouco ficou sendo a noviça mais antiga. Desde os primeiros dias, a vida humilde e laboriosa, modelada pela de Nazaré, arrebatou a sua alma.
Encontrava respostas a todos os atrativos de sua alma neste ideal concebido pela santa fundadora da Sociedade do Sagrado Coração. Muito trabalho obscuro para ajudar a obra do coração de Jesus nas almas das crianças. Mais trabalho realizado com amor, no silêncio e na oração, em perfeita união com esse sagrado coração, da qual lhe vem a riqueza divina e o valor apostólico. Josefa abraçou com todo o ardor de sua alma essa nova vida tão luminosa para a sua fé e tão cara ao seu amor. Em poucas palavras, poderia resumir-se o que foram exteriormente o seu postulado, o seu noviciato e os últimos 18 meses de sua carreira na terra. Não nos ensinou Jesus de Nazaré o sentido das apreciações divinas inteiramente diferentes das do mundo? E não resume o Evangelho 30 anos de sua vida terrena nas palavras tão simples: era-lhe submissos? Do mesmo modo, a santidade das irmãs coadjutoras da Sociedade do Sagrado Coração parece tanto mais autêntica quanto menos ruído faz, tanto mais profunda quanto mais se esconde. Soror Josefa Meninides foi uma das almas ignoradas, que pouco se vê, pouco se ouve e cuja história se escreve em poucas palavras. Mas sob o véu que lhe esconde a rápida vida religiosa, uma outra aurora não tarda a surgir, a aurora das graças de escol que aprouve ao coração de Jesus nela depositar. Sobre a trama de sua existência virão dia a dia imprimir-se os desígnios do amor, embora nada exteriormente denuncie este segredo resguardado pelo próprio Deus. É justamente este um dos pontos maravilhosos da narrativa que se vai seguir. O contraste entre as aparências exteriores e as realidades do interior, entre o visível e o invisível, Josefa em tudo igual às outras irmãs na vida cotidiana, mas carregando em sua alma o peso da predileção divina, que ora a abandona aos assaltos dos sofrimentos, ora a subjuga na presença avassaladora de Deus. Desde então, estabelece-se uma dupla corrente de amor. Aquele amor divino que se precipita como águia sobre a presa e cujo impulso não conhece obstáculos, o amor de Josefa, frágil, mas ardente, que não cessa de oferecer e de se conservar à mercê de todas as exigências do plano divino. Tensionam estas páginas mostrar alguma coisa do mistério desta vida, embora submetendo-se plenamente ao pensamento da Igreja, único juiz nesta matéria. Parece, a priori, que o silêncio e a sombra onde se desenvolve a história de Josefa já trazem o cunho do Espírito. O Espírito de Deus, que não se nos afigura temerário descobrir a sua mão na prudência divina, que, excedendo os limites de todas as possibilidades humanas, conseguiu guardá-la oculta. Com efeito, enquanto os superiores de Josefa lhe seguem os passos neste caminho tão imprevisto, a grande casa dos Feulandes ignora até o fim as maravilhas de que foram testemunhas as suas paredes. Outro sinal da ação de Deus, e não o menor, foi também o cuidado ciumento com que Jesus quis que o seu instrumento fosse pequeno aos próprios olhos, como aos olhos de todos. Não foi pelo que tu és que te escolhi, não cessará de dizer-lhe, mas pelo que tu não és, achei assim onde colocar meu poder e meu amor. Não seria, porém, preciso
que o mestre de toda sabedoria começasse cavando nela a capacidade onde se fossem derramar, por assim dizer, as predileções do seu coração? Josefa, que chegava ao porto da vida religiosa com tão grandes esperanças, ia em breve conhecer ventos e tempestades muito mais perigosos que os que tinha até então sacudido em alto mar. 15 dias de paz deliciosa, nota, seguiram-a a minha entrada no postulado. Depressa travou o conhecimento com as madres e as irmãs, com a casa e o jardim. Ainda hoje se lembram nos feulandes da chegada da pequena espanhola de olhos negros, que não sabia como exprimir sua alegria e sua gratidão. Simples e complacente, achou logo meio de se fundir na sua nova família. A madre assistente e muitas irmãs antigas, que em longas estadas na Espanha se haviam familiarizado com a língua, deram à recém-vinda o prazer de ouvir e falar ainda seu caro castelhano. Bastaram-lhes alguns dias para descansar das emoções da partida e foi logo postulante, dada como ajudante à irmã cozinheira. Trabalho novo para Josefa, mas entregou-se a ele de todo o coração e a felicidade que irradiava de sua fisionomia bem dizia que pouco lhe importava a forma do dom de si mesma, contando que pertencesse àquele que unicamente possuía todo o seu amor. Parecia que nada poderia perturbar esta felicidade. O inimigo de todo bem, pressentindo o que seria essa alma escolhida, entretanto na sombra, os primeiros embustes. Aproximava-se a hora em que Deus lhe permitiria entrar em cena. Josefa foi subitamente mergulhada em noite escura. Dentro em pouco, escreve ela, comecei a vacilar pensando em minha mãe e minha irmã, em minha pátria e na língua que não compreendia. Durante os primeiros meses foi tão forte a tentação que cuidei ser-me impossível ficar. Minha irmã, principalmente, a quem eu tanto queria. Pensar que ela sofria por minha causa era-me intolerável. Entretanto, decidi-me a abandoná-las ambas ao coração divino, a fim de que delas cuidasse, e cada vez que me lembrava, eu dessas duas ternuras de meu coração ou de minha pátria, fazia como me haviam sugerido um ato de amor e de confiança. Uma noite, foi no começo de abril, a tentação de partir foi mais forte ainda. Pelo dia afora eu não cessava de repetir: meu Deus, amo-vos, porque antes de tudo queria ser-lhe fiel. Ao deitar-me, como de costume, pus o crucifixo sob o travesseiro. Pela meia-noite acordei e beijei-o, disse-lhe de todo o coração: meu Deus, de hoje em diante vos amarei mais que nunca. No mesmo instante fui agarrada por força invisível e uma chuva de pancadas, como se fossem murros, caiu sobre mim, com tanta força que pensei morrer. Durou a noite inteira este suplício e continuou durante a oração e a missa. Sentia tanto medo que não largava o crucifixo. Estava esgotada e não ousava fazer o menor movimento. Na hora da elevação da Santa Hóstia, vi como um relâmpago passar por mim e com um ruído de sopro violento. Tudo cessou de repente, mas a dor das pancadas durou muitos dias. Assim começa Josefa, a luta que vai sustentar durante toda a vida contra o inimigo das almas. Entretanto, continua sempre igual no seu trabalho, fiel à regra. Crescem-lhe a confiança e a obediência para com as mestras das noviças.
e junto a ela que vem buscar paz e força para continuar a sofrer. Na sexta-feira, 7 de maio, escreve: Não aguentando mais, supliquei que me deixassem partir. Mas a madre assistente mostrou-me o bilhete que eu mesma escrevera, pedindo pelo amor de Deus, da Santíssima Virgem, do meu pai São José e da bem-aventurada Madre Fundadora, que se 1000 vezes eu pedisse para partir, 1000 vezes me lembrassem que nas horas de luz eu estava convencida de que a vontade de Deus era que ficasse. Desde este dia, nunca mais tive um momento de paz, e só Deus sabe quanto sofri. 5 semanas passaram-se nesses combates já excepcionais. Josefa repete sem cessar a palavra da obediência. Sim, meu Jesus, ficarei no vosso serviço. Quero amar-vos, obedecerei. Não vejo nada, mas apesar dessa escuridão, ser-vos-ei fiel. Numa tarde de maio, o esboço diabólico é ainda mais tangível. Estando na capela em adoração, escreverá depois: Fui de repente cercada por uma turba desenfreada. Eram figuras medonhas, gritos agudos, enquanto meu corpo era furiosamente espancado. Não podia nem chamar por socorro. Achava-me tão mal que tive de me sentar e, não podendo rezar, olhava para o tabernáculo. De repente, senti-me puxada fortemente pelo braço, como se me quisessem fazer sair da capela. Tentei lutar, mas fui agarrada por força invisível. Não sabendo o que fazer, nem onde ir, subi à cela de nossa bem-aventurada madre. Quando a madre assistente me encontrou e me perguntou o que acontecia, não pude responder-lhe, mas interiormente disse comigo: mesmo que me matem, irei dizer-lhe tudo. Saí então para ir a ela, mas vi-me subitamente cercada pela mesma multidão cujos gritos me horrorizavam. Depois tudo desapareceu à sua porta como um relâmpago. Achei-me em tal paz que dela jamais desejaria sair. A mesma coisa acontecia-me frequentemente desde então, acrescenta Josefa. Cada vez que me decidia a falar, tudo cessava, assim que eu chegava à porta da madre assistente. Verifiquei, sobretudo, o furor do demônio quando ela me traçava uma cruz na testa. Parecia bater com o pé de raiva e se alguma vez ela a esquecia, eu ouvia uma horrível gargalhada. No meio dessas provações termina o postulado de Josefa. No dia 16 de julho estava marcado para a tomada de hábito, mas tão inesperados sofrimentos deixavam-na em dolorosa hesitação, e a perspectiva de tantas tribulações levantava-se diante dela como obstáculo impossível de transpor. Ora, decidir-se a abraçar a vontade de Deus, seja qual for o preço. Ora, sentia-se paralisada diante desta aceitação que tão caro lhe custa. Foi assim, escreve, até o dia em que Jesus quis dar-me a conhecer tão claramente a sua divina presença e desde então concedeu-me tanta luz e tanto consolo. No sábado 5 de junho de 1920, depois de um assalto mais formidável do inferno, Josefa, decidida a partir, entra na capela com as irmãs. Era ali que Jesus a esperava, sob a pressão do demônio que a domina. Não, diz consigo, não tomo o hábito, volto para casa. Disse-o 5 vezes. Não pude repetir mais, escrevera mais tarde. Meu Jesus, como sois tão bom para mim. De repente, envolvida em sono suavíssimo, como diz ingenuamente, Josefa desperta dentro da chaga do coração divino.
Não posso explicar o que se passou, Jesus. Não vos peço outra coisa senão amar-vos e ser fiel à minha vocação. A luz que inunda vê os pecados do mundo e oferece a sua vida para consolar o coração ferido de Jesus. Consome-a desejo veemente de unir-se a ele, e então sacrifício algum lhe parece desolação diante dessa insondável felicidade. Foi meu Deus que fez isso. Continuou ela nas notas escritas por obediência. Sinto-me confundida com tanta bondade. Queria amá-lo até a loucura. Não lhe peço senão duas coisas: amor e gratidão para com o Sagrado Coração, pois que nunca eu conheço minha fraqueza, mas também, mais que nunca, espero dele força e coragem. Nunca tinha repousado nessa chaga divina, mas sei agora um pouco onde refugiar-me nos momentos de tribulação. É um lugar de repouso e de muito amor. Sinto vivo, apesar por tanta resistência à graça e tanta infidelidade, mas sinto-me dar ainda mais motivos de confiança para esperar que Jesus não me faltará nunca, mesmo quando eu me senti só, pois era justamente o que me dava tanto medo, ficar só e não ser fiel. Mas vejo agora que ele me ampara, então sem que eu suspeitasse. Enfim, não posso dizer quanto desejaria amá-lo. Quando Josefa sai da capela, ainda toda impregnada do contato divino, não é difícil medir em poucos minutos de intervalo a mudança total que operou em sua vida. E agora não sei o que é, acrescenta 2 dias depois. Mas creio que ele quer descobrir-me novo segredo, pois na oração de ontem, segunda-feira, 7 de junho, fez-me entrar de novo na sua divina chaga. Ó meu Jesus, como me amais! Nunca podeis corresponder a tanta bondade. Parece-me ver sua chaga, nessa chaga, uma pequena abertura e gostaria de saber como entrar. Mas ele me deu a entender que isso seria para mais tarde. 12 dias se passaram, escreve a 17 de junho, desde que o Senhor me fez tão grande graça. Durante este tempo tive imensas consolações, mas principalmente pude estudar tudo o que me ensinava o coração divino. Mostrava-me claramente que mais lhe agrada são pequeninos atos feitos por obediência. Compreendi que é nisso que devo por toda a minha aplicação. Por este meio aprenderei a me renunciar em tudo, e por mais pequeno que seja o ato, agradará muitíssimo ao Sagrado Coração. Quero que o amor me consuma. Oh, que coração é o de Jesus! Esmagada sob o peso de tantas graças, Josefa continua a tirar sobre o papel a transbordar de sua alma. Hoje, quarta-feira, 23 de junho, meditava sobre a bondade do coração de Jesus e me veio o pensamento de que esse coração, tão cheio de amor, que tanto ama as almas e é a minha, é aquele que tomarei por esposo e se lhe for fiel. Não sabia que dizer e como agradecer. Ó meu Deus, não vos posso pagar, e se não por vós mesmo, pois se vos sou vossa, vós sois meu. Abandono-me a vós. É preciso que minha vida seja unicamente em Deus e de Deus, entregar-me a fim de que tudo em mim se consuma e se apague, e que tudo o que faço e sou seja unicamente dele. Depois, o de ter recebido na Santa Comunhão, disse-lhe como sempre, quanto amo e desejo amá-lo. Então fez-me entrar no meu divino refúgio. É a terceira vez que eu repouso neste coração. Não posso explicar o que se passa em mim.
senão que sou pequena demais para tantas graças. Meu Deus, este coração inunda de amor aquele que o procura e o ama. Neste momento do céu que passei dentro de sua chaga, Jesus deu-me a conhecer como ele paga o pouco que fiz para ser fiel. Não quero buscar em nada meu interesse, mas em tudo a glória do seu coração. Procurarei ser muito obediente e muito generosa nas mais pequeninas coisas, pois creio que nisso consiste a perfeição e que é o meio de ir a Ele diretamente. Diante do coração de Jesus, que assim se abre para ela, Josefa, não sabe como exprimir os sentimentos que a empolgam. Hoje, 24 de junho, quinta-feira, vi de maneira que não sei traduzir o que é o coração de Jesus. Pedi-lhe que me desse sede dele. Não posso explicar o que vi, mas que era. Era o próprio céu. Oh, meu Deus, não posso suportar tanta felicidade. Queria oferecer alguma coisa, dar àquele que tanto me dá. Mas sou tão pequenina. Prometi-lhe de novo ser fiel e principalmente deixar-me guiar em tudo, para ir mais seguramente ao seu divino coração. Mas sem se deixar arrebatar pelos impulsos de sua alma, Josefa se contém. Tenta penetrar no fundo do coração de Jesus para descobrir-lhe os desejos e medir-lhe a bondade. A cada momento que passa, noto duas coisas. Primeiramente, maior conhecimento da bondade divina, pois, embora sempre eu acreditasse que Deus ama as almas até a loucura, vejo agora de modo tão claro o que é esse coração sagrado. Sua maior dor é não achar correspondência a seu amor, e se uma alma se abandona a ele, pode estar certa de que acumulará de graças e fará nela um céu para aí fixar morada. Foi o que prometi de maneira especial: fidelidade e obediência, confiança e abandono. A segunda coisa que observo é um conhecimento muito claro de mim mesma. Vejo-me, não sei se até o fundo, entretanto, como sou, e íria, distraída, pouco mortificada, pouco generosa. Oh, meu Deus, por que me amais tanto? Vós que sabeis o que eu sou. Mas não perderei a confiança, Senhor. O que eu não puder, vós farei. E com vosso amor e vossa graça, irei para a frente. Jesus vai conduzi-la mais tarde dentro do seu coração. As graças com que acumulava no mês de junho eram apenas um prelúdio. Josefa escreve à tarde da terça-feira, 29 de junho. A oração de hoje foi sobre as 3 negações de São Pedro, e comparando minha fraqueza com a dele, tomei a resolução de chorar minhas faltas e de aprender a amar com ele. Tantas vezes prometi fidelidade, eu também. Mas hoje filo com mais força e mais decisão. Sim, Senhor, quero ser fiel. Prometo-vos não somente nada vos negar, mas ir ao encontro do que me parecer agradar-vos mais. Estava assim em conversa com meu Deus quando ele me fez entrar na sua divina chaga. Vi abrir-se a pequena passagem aonde eu não pudera entrar no outro dia, e ele me deu a compreender a felicidade que me espera e, se for fiel a todos, a graça que me preparou. Não posso dizer bem o que vi. Era uma grande chama em que meu coração se consumia. Não podia ver o fim deste abismo, porque é um espaço imenso e cheio de luz. Estava tão mergulhada no que via que não podia falar nem perguntar nada. A oração e parte da missa assim se passaram. Como um pouco antes da elevação da Santa Hóstia, meus olhos, estes pobres olhos, viram a meu bem-amado Jesus, o único desejo da minha alma, meu Senhor e meu Deus.
Mantinha-me sobre o seu coração, no meio de grande chama. Sorria um pouco. Eu não sabia o que fazer. Ele mesmo aproximou-me da chaga. Não posso dizer o que se passou, pois é impossível, mas queria que o mundo inteiro conhecesse o segredo da felicidade. Não há outra coisa a fazer senão amar e abandonar-se. Jesus encarrega do resto. Estava eu assim abismada em presença de tanta bondade, de tanta luz, quando ele me disse essas palavras com voz muito suave e ao mesmo tempo muito grave. Assim como eu me imolo como vítima de amor, assim quero que sejas vítima. O amor não recusa nada. Eis como se passou este grande momento no céu, pois não posso chamá-lo de outro modo. Não podia eu dizer outra coisa senão estas palavras: Meu Deus, que quereis que eu faça? Pedi e disponde, pois não mais me pertenço, sou vossa. Em seguida, ele desapareceu. À lembrança desta inefável visita, Josefa não pôde conter o seu amor. Já é a chama do zelo consumidor, pois aproximando-a do seu coração, nosso Senhor deixara transbordar sobre ela a sede que o devora. Jesus, escreve ela, não desejo senão outra coisa, que o mundo inteiro vos conheça, mas sobretudo as almas que escolhestes para a esposa de vosso coração adorável. Se elas vos conhecerem, amar-vos-ão, pois sois o único bem. Abrasai-me com vosso amor, e isso me bastará. Abrasai todas as almas e será suficiente, porque com o amor corremos a vós pelo caminho mais reto. Quanto a mim, não quero outra coisa senão amar-vos e amar-vos cada vez mais, a vós somente. Todo o resto não será para mim senão meio para dirigir a vós. E se eu pudesse, mesmo pagando com a vida, traria todo mundo a este divino braseiro. Jesus deu-me sede de que todas as almas o amem. Eis que oferecerei tudo, irei ao encontro do que me custa mais, para agradecer-lhe e obter que algumas almas o conheçam e amem. Prometi-lhe também nada fazer fora da santa obediência, e compreendi, quando lhe agradará, que eu seja muito simples, muito fraca para me deixar conduzir como criancinha. Alguns dias depois deste grande momento do céu, nosso Senhor mostra a Josefa o que vai exigir dela, a sede de almas, que já lhe começa a comunicar. Escreve ela no sábado 3 de julho. Hoje estava trabalhando no noviciato e pensava na felicidade de viver sobre o mesmo teto que ele e tê-lo como companheiro de todos os meus empregos. Não sei mais o que lhe dizia, quando de repente mostrou-me o coração envolvido em chama e cercado por uma coroa de espinhos. Meu Deus, que espinhos eram, como pontas profundamente enterradas, e de cada um escorria muito sangue. Eu queria tirá-las, então meu coração foi como que arrancado com dor muito aguda, e ele colocou-o ao lado da divina chaga sobre os espinhos. Mas apenas 6 enterraram-se no meu, pois é muito pequenino. Passou-se um momento, eu nada podia dizer. Ele sabe, porém, como eu queria que o meu coração fosse maior para poder tirar-lhe mais espinhos. Então sua voz tão suave, mas ao mesmo tempo tão dolorosa, disse: Foi tudo, foi tudo isso e infinitamente mais que o meu coração sofreu. Mas encontro almas que se unem a mim e me consolam por aquelas que se afastam. Oh, como sofreu! Compreendi que há espinhos que o ferem mais que outros. Queria saber que faço para consolá-lo, pois não tenho senão coisas pequeninas a oferecer-lhe,
e é pouco para tanto sofrimento. Mas ele não me disse. No domingo 4 de julho, Josefa está na Santa Missa como de costume. Associa-se ao Divino Mistério e, para dizer a verdade, escreve pouco depois. Não sabendo o que dizer nem o que fazer, senão humilhar-me, porque conheço cada dia melhor minha miséria e minha pequenez, estava assim quando diante de mim vi o adorável coração. Estava transpassado por um grosso espinho que, que devia ser bem longo, pois vertia muito sangue. Ó meu Jesus, quem vos está ferindo assim? Serei eu? Que sofrimento ver este sangue divino. É uma dor que não sei exprimir. Meu Senhor e meu Deus, tomai-me e fazei de mim o que quiserdes, contando que este espinho não fique assim cravado no vosso coração. Então vi sair como que um prego muito grande, deixando uma ferida tão profunda que eu não podia ver o interior desse braseiro ardente, e Jesus me respondeu: Este grande cravo é a frieza de minhas esposas. Quero que o compreendas a fim de abrasares de amor e de consolares meu coração. Na sexta-feira, 6 de julho, continua Josefa, durante a meditação mostrou-me ainda o coração traspassado por 6 espinhos. Tenho imensa pena, tanto do que ele sofre quanto da minha pequenez, que não pode consolá-lo nem aliviar-lhe a dor. Fez-me compreender que esses 6 espinhos são almas que atualmente o ofendem de modo especial e diz-me: são estes espinhos que eu te peço tirar com o seu amor e os teus desejos. Então deixou cair algumas gotas de seu sangue sobre o meu coração. Meu Deus, meu coração é pequeno demais para tanto amor, mas é todo vosso. No dia seguinte, 7 de julho, Jesus, introduzindo-a outra vez no meu coração chagado, deixa-lhe a seguinte ordem: ama-me na tua pequenez. É assim que me consolará. De todas as graças que recebo, incluiu Josefa nessa data, ficam 2 coisas profundamente gravadas em minha alma. Primeiro, desejo muito grande de amar e sofrer para corresponder ao seu amor. Isso encontrarei na felicidade, na fidelidade à minha vocação. Segundo, sede ardente de que muitas almas o conheçam e o amem, sobretudo aquelas que escolheu por esposas. Creio que será meu caminho. Nada poupar para este fim. Procurar pequenas ocasiões para oferecer muitos atos a Jesus, aquele que ama até a loucura, ou ao menos que desejo tanto amar. Com essas disposições, aproxima-se Josefa da tomada de hábito. Na quarta-feira, 7 de julho de 1920, começa o retro que a encaminhará, não sem lutas, ao tão esperado dia. Desejo ardente de dar-me completamente sem nada omitir, nem recusar do que conheço ser a vontade de Deus. Ficar muito atenta à voz divina, de modo que este retiro seja como que o fundamento de todo o meu noviciato. Pedir especialmente grande amor à minha vocação, que é para mim o caminho da união e da conformidade com o coração de Jesus. Assim começam as notas de retiro no caderno de Josefa. Cada dia, fielmente, escreve o resultado de seus esforços e percebe-se, através das linhas muito simples, escritas somente para si, a borrasca de tentações que surgiu de repente no véu de sua alma. Até o terceiro dia do retiro, 10 de julho, escreve, estava em grande consolação, mas na meditação do juízo achei-me de repente só, diante de Deus juiz. Então
Elevou-se em mim tal temor e tal perturbação que perdi a paz que não me havia deixado desde o dia 5 de junho. Vi diante de mim todas essas graças que me acusarão um dia, e senti-me em tão grande solidão e desolação que me parecia preferível não receber tantas graças para não ter que prestar contas. Passaram-se assim muitos dias e decidi partir. Meu Deus, que noite e que sofrimento! Minha mãe e minha irmã iam chegar. Esse pensamento alimentava minha tentação, renovando minha ternura para com elas e para com a minha pátria. Desde o começo tinha dito tudo à Madre Teresa, à Madre Assistente, e não cessava de repetir por obediência a oração de oferecimento que ela me ensinara e que me fazia tanto bem em outras vezes, pois antes de tudo eu queria ficar fiel e em certos momentos compreendia que era tentação, mas nada me alivia, antes pelo contrário. Na véspera da tomada de hábito, em 15 de julho, a luta foi tão forte que não encontrava outra coisa para oferecer senão a própria tentação. Oh, meu Deus, tudo o que mais amo, minha liberdade, minha família, minha pátria, numa palavra, tudo o que é fonte de tentação, eu vos ofereço, porque não quero outra coisa senão ser fiel ou morrer. Foi então que Jesus se dignou consolar-me, como direi aqui. Mas antes de começar a narrativa dessas graças, Josefa, sempre fiel ao apelo de Nosso Senhor, especifica sua resposta de amor e escreve: resultado prático das 3 primeiras semanas do retiro. Vi como Deus me chama à grande perfeição, que consiste na conformidade total com seu coração. Meios, minha vocação, minhas santas regras. Deu-me, chama a vida divina com ele. Quer que eu viva imolada como as vítimas, encarregando-se da minha cruz. Não a tenho que pedir nem escolher. Ele me dará a seu gosto. Quero que minha vida se passe no seu coração, e devo saber que os espinhos e a cruz lá estão fincados. Eis a minha vida. Tem que ser assim. É como cumprirei a vontade de Deus. Na contemplação para obter amor, não sei se poderei dizer o que se passou. Tinha tal desejo de lhe dar tudo o que me pede, que lhe disse de todo o coração: tomai, Senhor, recebei toda a minha vontade. Dou-vos tudo o que mais amo no mundo. Se quiserdes mais alguma coisa, vô-lo sacrificarei com alegria. Tomai minhas misérias e consumi-as. Tomai meu coração e minha alma. Tomai-me, Senhor. Nosso Senhor não esperava senão este oferecimento para acumulá-la com liberdade divina. Então continua ela. Ele me aproximou do seu coração e, deixando escapar a sua chaga um jato de sangue no qual submergiu o meu. Por tudo que me dás, disse, eu te dou o meu coração. Pensei não estar mais sobre a terra. Hoje ele estava vestido com uma túnica alvíssima que faz sobressair o seu coração de modo inexprimível. O rosto parecia um sol. Meu Deus, que beleza! Vós arrebatais o coração que vos conhece. Ingenuamente, José explica nas linhas seguintes que para meditar sobre o céu não precisa de livro, pois o céu verdadeiro estava no meu coração, escreve ela. Não desejo nada mais senão o amor e sempre amor. Nosso Senhor, ainda outra vez, antes da alvorada do grande dia, mostra-lhe a trilha por onde o amor quer encaminhá-la. À noite, Josefa obteve a licença para fazer a hora santa. Começa por um ato de profunda humildade. Adorei a majestade divina, nota.
Depois pensei nas graças que recebera de meu Deus, com desejo cada vez maior de consolar o seu coração. Subitamente vi-o diante de mim, com a túnica resplandecente de brancura e o seu coração que parecia escapar-lhe do peito. Como estava só na tribuna, prostrei-me até o chão, humilhando-me o mais possível, sem nada poder dizer. Depois de um momento de silêncio, aproximou-se do seu coração e, mostrando-me os 6 espinhos, disse com voz que traspassa a alma: Filha, tira-mos. Sim, tira-me esses espinhos. Nessa sexta-feira, 16 de julho, dia da minha tomada de hábito, no momento em que recebi o véu branco e depois até o fim da missa, Jesus apressou-se a mim e me fez entrar na sua chaga. Não pude senão pronunciar estas palavras: Meu Deus, sou vossa para sempre. E cheguei a dizer-lhe até loucuras de amor. Então respondeu-me: Eu também, Josefa. É loucura de amor que tenho por ti. Não posso exprimir quando me prodigalizou neste dia. A paz transborda de minha alma. Vocação reparadora. 17 de julho a 25 de agosto de 1920. Se me amas, Josefa, tira-me este espinho. Nossa Senhora Josefa, em 17 de agosto de 1920. O coração chagado de Jesus não tarda a reaparecer no horizonte de Josefa. Fora eleita para uma participação de escol na redenção das almas e o Mestre Divino bem cedo vem lembrar-lhe sua vocação de vítima. 2 dias depois da tomada de hábito, no domingo 18 de julho de 1920, mostra-lhe o coração sempre traspassado por 6 espinhos e repete-lhe as mesmas palavras: Josefa, tira-me esses espinhos. No dia seguinte, escreve ela, tinha licença para fazer a via sacra e rezava em reparação pelas ofensas dos homens e principalmente pela frieza das almas escolhidas. Jesus veio com a cruz às costas, pô-la sobre o meu ombro e aí deixou durante o santo exercício. O dom da sua cruz renova-se nos 3 dias seguintes. Na quinta-feira, 22 de junho, fazendo Josefa a hora santa com as irmãs, oferece-se a Nosso Senhor como de costume. Lá estava ele, diz ela, com o coração ensanguentado pelos 6 espinhos. Tirou-os e os enterrou no meu. Vi então naquele coração o fogo ardente que o consome. Tentei consolá-lo e amá-lo pelos que não o amam. No fim da hora santa, no momento de partir, disse ele: Este coração, quero que repouses nele como criança, que o ames como esposa e que o consoles como vítima. Depois tomou-me os 6 espinhos e deu-me a compreender que este momento o consolara. Na manhã seguinte, repetiu-me o que me havia dito no dia de minha tomada de hábito. Eu também. O que tenho por ti é loucura do amor. Depois desapareceu, deixando-me só, como se nunca me tivesse dado consolação alguma. Desde então, Josefa conhecerá as vicissitudes espirituais através das quais Jesus lhe forjará a alma. Caminho de fé e amor, de humilhantes experiências de fraquezas e confiantes recursos ao coração que nunca se cansa. Alguns dias depois, escreve ela simplesmente: Pensei que seria impossível ver voltar minha mãe e minha irmã. Tal era a força da tentação. Descobria imediatamente a madre para ver amparada, porque sozinha não haveria de fazer. Disse adeus às duas, sem que de nada suspeitasse, mas a provação não acabara. Sou tão pobre e fraca. Explica então
como as graças recebidas se lhe tornaram perpétuo tormento. O pensamento da correspondência de amor que exigirão dela tantos favores e das contas que deverá prestar enche-na de pavor. Parece-lhe ouvir uma voz que a persegue e a persuade que está no caminho da perdição. Essa tentação não a deixa durante um mês inteiro. Nosso Senhor, entretanto, não a abandona totalmente a si mesma. Na quinta-feira, 5 de agosto, fala de novo participar na dor dos 6 espinhos que o ferem, depois reforçando-a com essas palavras: Se fores fiel, dar-te-ei conhecer a riqueza do meu coração. Levarás a minha cruz, mas eu te cumularei de dons como esposa bem amada. Desta vez, diz Josefa, viu-o revestido de esplendor, tal que não se podia fixar. Seu coração divino todo inflamado parecia escapar-se-lhe do peito. Quando lhe pedi que não permitisse que eu fosse tentada contra a minha vocação, cobriu-me com uma túnica e envolveu-me com sua paz. Alguns dias depois, Jesus Salvador comunica-lhe pela primeira vez a alegria do seu coração quando as almas voltam a ele. Terça-feira, 10 de agosto, na meditação, escreve ela, sentia grande desejo de consolá-lo. Oferecia-lhe todas as ações do dia, dizendo-lhe que se quisesse alguma coisa mais, me fizesse compreender. Prometi-lhe não esquecê-lo um só instante e não cessei de lhe repetir meu desejo de amá-lo. À tarde, antes de ir à adoração, entrei no oratório da Mater para pedir à Santíssima Virgem que me ajudasse a consolar seu filho e, chegando à capela, vi-me de repente em presença de Jesus. Aproximou-me do seu coração e fez-me ouvir uma harmonia que é nada igual neste mundo. Meu Deus, isso é para o céu, não para a terra. Disse-me então, não tenho outro desejo senão o de ser amado. Olha meu coração, Josefa, somente ele pode tornar-te feliz. Repousa nele. Depois continuou, eu tinha 6 espinhos, tu me tiraste 5. Só ficou um, é o que mais fere o meu coração. Quero que nada poupes para arrancá-lo. Senhor, respondi, que quereis que faça? O que quero é que me ames e me sejas fiel. Lembra-te que só eu te posso tornar feliz. Cobrir-te-ei a riqueza do meu coração. Ama-me sem medida. E de novo deixou-me só. Aproxima-se a festa da Assunção. Josefa, tão ternamente apegada à sua mãe do céu, passa o dia em oração, unida com ela e com a lembrança do espinho enterrado no coração de Jesus, não pôde deixá-la um só instante. Supliquei-lhe, escreve, que se encarregasse dessa alma e arrancasse o espinho que Jesus tanto pede que lhe tirem. No dia seguinte, segunda-feira, 16 de agosto, pelas 3 horas da tarde, enquanto eu costurava, ofereci a Nosso Senhor meu desejo de fazer de cada ponto um ato de amor que pudesse consolá-lo. Não tinha acabado a frase quando me vi na presença dele. Tirei meu coração para aproximá-lo do seu. Josefa conta fatos tais como este, e que não são raros em sua vida, como se tratasse de coisa muito natural. Sua fé pô-la simplesmente ao nível dessas graças, embora pareçam excepcionais. Não venho para te consolar, Josefa, disse ele, mas para te unir ao meu sofrimento. Arranca-me este espinho, vê como me trespassa o coração. Essa alma está prestes a provocar minha justiça. Será com muito sofrimento que Josefa há de cooperar na salvação desta alma. Nosso Senhor inicia pouco a pouco nesta obra de redenção
que lhe tomará tão grande lugar na vida. As ofensas dos homens me ferem profundamente, mas nada me aflige tanto quanto as de minhas esposas. Dos cinco espinhos que me tirastes, os 2 primeiros eram almas religiosas que eu cumulava de favores. Porém, elas detinham o coração nas criaturas sem se lembrarem de mim. Chamava-as para que voltassem à vida de amor, mas não me ouviam, e eu estava prestes a abandoná-las. Agora estão no meu coração. Os 3 outros eram almas escolhidas, mas tão frias que a medida de minha justiça ia transbordar. Eis porque procuro amor. Espero o amor das almas que resgatei com meu sangue, mas principalmente o de minhas esposas. Perguntou-me ainda: Tu me amas? É uma flecha que me lança, pois ele pede como um pobre mendigar. Ontem, terça-feira, 17 de agosto, na meditação, foi a primeira coisa que me tornou a dizer: Ama-me? Se me amas, Josefa, tira-me este espinho. Respondi-lhe: Senhor, bem sabeis que vos amo. Mas, como sou pobre, e com o vosso próprio amor, e com a minha mãe, a Virgem Santíssima, que vos quero amar. Essas palavras, amas-me, repetiu-me ao menos 30 vezes ao longo do dia, e com aquela voz traspassa a alma. Durante a missa, disse: Este espinho é uma alma religiosa. Cumuleia de talentos, ela os atribui a si. O orgulho está a perdê-la. A tarde mostrou-me o coração todo abrasado, a chaga aberta e sempre o espinho. Tenho para cada alma 2 medidas, disse, uma de misericórdia, e essa transbordou. Outra de justiça, que está quase no auge. Nada me ofende tanto quanto a obstinação e a resistência desta alma. Vou tocar-lhe o coração. Se ela não responder, deixá-la-ei entregue a si mesma. Então não sei o que me deu a compreender, mas eu daria a vida para salvar aquela alma. À noite fiz a hora santa, pois tinha permissão e me ofereci em união com ele na sua paixão. Não olheis, ó meu Deus, para os pecados dessa alma. Olhai para o sangue que derramastes por ela, este sangue que basta para cobrir todos os pecados do mundo. Em seguida, recitei as ladainhas de Nossa Senhora, repetindo muitas vezes: Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Chegando às palavras, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, meu coração estava cheio de angústia. Jesus nada dizia, como se não escutasse. Parecia surdo. No fim da hora santa, veio com o coração sempre traspassado pelo espinho. Pedi-lhe que mudesse para que acalmasse um pouco. Fê-lo. Supliquei-lhe que tivesse compaixão dessa alma, e como nada respondia, eu disse: Mas, Senhor, não a perdoareis? Tocarei ainda o coração dela. Se me escutar, será minha esposa bem-amada. Se resistir, minha justiça agirá. Muitos dias assim se passaram. Josefa multiplica oferendas generosas, mas confessa ela, sua alma está mergulhada em sofrimento indizível. Creio que nunca tinha compreendido como hoje o que é resistir à graça. Parece-me experimentar algo da dor do coração de Jesus quando uma lhe resiste. Se está dispostas a sofrer, torna Nosso Senhor na quarta-feira, 18 de agosto. Esperarei esta alma, mas não posso perdoá-la enquanto ela própria não quiser. Eu a criei sem ela, mas tem a liberdade de se salvar ou de se perder. Alguns dias, acrescenta, quando encontro uma alma que me ama e me deseja consolar, estou pronto a dar tudo o que me pede. Esperarei, pois, baterei ainda a porta deste coração, porque se quiser, o meu entrará disposto a perdoá-la.
Dizia ele isto com lágrimas na voz e deixou-me a alma como em agonia. Ensinou-me a refletir frequentemente essas palavras. Meu Deus, sofrerei por vosso amor e para consolar o vosso coração. Este sofrimento oprime a alma de Josefa. Parece-lhe que a cólera divina caiu sobre ela. Ao mesmo tempo escreve: sinto no meu coração o que sofrerá o dele quando uma alma consagrada chega a se condenar. Numa hora de maior angústia, Josefa o encontra ainda extenuado e coberto de suor. É sexta-feira, 20 de agosto, e ela nota assim: meu Deus, quem vos pôs em tal estado? Estou cansado de chamar aquela alma, mas seu coração é insensível e cheio de orgulho. Espero de ti atos de humildade para desagravar meu coração. Pede perdão, meu Pai, humilha-te. É assim que me consolarás. Os chamados reiterados de Nosso Senhor perseguem-na assim sem deixar-lhe repouso, noite e dia. Carrega continuamente o peso desta alma sobre a sua. Acumulam-se dores em todo o seu ser, à medida que se escoam os dias, mas não esmorece seu desejo de reparar. Na quinta-feira, 25 de agosto, depois de uma noite de angústias e súplicas, Josefa, sempre fiel ao encontro matinal, começa a oração no meio das irmãs. De repente, escreve: viu a ele, tão formoso que não posso explicar. Estava de pé, vestido de branco, segurando nas mãos o coração envolvido num braseiro de fogo. Toda a tua adorável pessoa resplandecia em luz radiosa. Os cabelos eram como ouro, os olhos como dois brilhantes. O rosto, não posso dizer, não acho comparação. O coração, encimado pela cruz, não trazia mais espinho. A chaga aberta estava a escapar chamas. Disse-ia o próprio sol. Das chagas das mãos e dos pés jorrava também uma chama muito clara. De tempos em tempos abria os braços e os estendia. Não pude senão dizer: meu Jesus, como sois belo, capaz de arrebatar todos os corações. E o espinho? Ele sorriu, o coração parecia querer escapar-lhes das mãos e respondeu: espinho? Não tenho mais, pois nada há de mais forte que o amor, e eu o encontro em minhas esposas. O coração abrasava-se-lhe cada vez mais. Rendia-lhe graças por me ter chamado a essa sociedade e supliquei-lhe que tivesse compaixão de mim, que sou cada dia mais miserável e mais indigna de aqui estar. Meu Deus, não permitais que seja eu que ponha nódoa neste grupo de esposas do vosso coração. Não permitais que essas graças sejam minha condenação, pois sou capaz de tudo. Quero ser fiel ou morrer. Foi nesta alegria que Josefa assistiu à missa, instantes depois, associando-se à ação de graças da Santíssima Virgem, quando Jesus lhe apareceu de novo. Aproximou-me do seu coração, segurando-me de tal modo que não podia fazer um só movimento. Depois de um momento de silêncio, disse: vê, Josefa, como te seguro, a fim de que não te possa mover sem mim. É assim que quero segurar minhas esposas. E continuou: aquele espinho me foi tirado aqui, aquela alma se salvou pelos sacrifícios e preces de minhas esposas neste jardim onde meu coração encontra suas delícias. Dizei-o à tua madre. Depois da comunhão, pedi-lhe que me fizesse sua esposa por meio de uma verdadeira fidelidade, para que me deixasse num cantinho comum, pois nunca serei capaz de corresponder todas as graças. Abandona-te em minhas mãos, Josefa. Eu me servirei de ti como entender. Largarei mão de ti quando precisar, porque és minha.
Pouco importam tua pequenez e tua fraqueza. O que peço antes de mais nada é que me ames e me consoles. Quero que saibas quanto te ama o meu coração, que riqueza encerra, e que sejas como crera mole que eu possa manejar a meu gosto. Depois acrescentou: repete-o à tua madre, pois por causa de minhas esposas que aquela alma se salvou. Ela não é daqui, mas de tua pátria. Eis porque te escolhi. Salvei-a com o sacrifício que fizeste de tua terra. Diz-me, Josefa, se amas tua pátria. Amo sim, Senhor, mas a vós muito mais. Escuta, desde que está aqui, servi-me de teus sofrimentos para salvar aquela alma e as outras 5 que estavam longe de mim. Quero que me ofereças tudo, até as mais pequeninas coisas, a fim de consolar o meu coração, do que sofrer principalmente da parte das almas consagradas. Quero que repouses sem temor no meu coração. Olha-o e verás até o ponto, a, e verás até que ponto este fogo é capaz de consumir em ti tudo o que houver de imperfeito. Quero que digas à tua madre com simplicidade tudo o que te peço e que te abandones ao que fizerem de ti. Enfim, repetindo-te, quero-te como crera mole, a qual possa dar forma que me aprouver. Lembra-te de que sou o teu pai, teu esposo e teu Deus. Um pouco antes do fim da missa, tornou: amas-me? Depois desapareceu. Nunca o tinha visto tão belo. Durante todo este tempo, nota Josefa, eu podia falar-lhe e escutá-lo, porque tinha licença, mas de hoje em diante ordenaram-me que não fizesse mais caso dessas coisas e não respondesse a nada. A prova da dúvida, 26 de agosto a 8 de outubro de 1920. O sinal da luente Nossa Senhora Josefa, em 20 de setembro de 1920. Pelos fins de agosto de 1920, para provar o espírito que conduz Josefa, proíbe-se qualquer comunicação com a aparição de tantas vezes arrebatar a sua alma. Recomenda-se-lhe expressamente afastar-se sem dar importância alguma ao que por acaso vir ou ouvir. A dúvida paira, pois em torno dela, dessoroçoada. Começa a indagar a si mesma e não será objeto de ilusão como parece crer. Aliás, o demônio frequentemente lhe sugeria este pensamento, porém ela o repelira sempre como tentação para ficar fiel ao que pensava ser vontade de Deus. Onde estará então a verdade? Ao mesmo tempo, torturas a ideia de tal caminho que ela não procurava nem desejara, possa ser considerado obstáculo à vocação. Aumentam-lhe a confusão, seu horror instintivo pelas coisas extraordinárias e seu desejo de uma vida religiosa humilde e escondida. Mas, habituada já ao mais íntimo sacrifício de si mesma e amadurecida pelo espírito de fé e de obediência, não vacila. Sem se deter em discussões interiores, nem em acomodações, entra nessa trilha obscura onde tanto iria sofrer seu amor. Como revelam as notas escritas então. Na segunda-feira, 2 de setembro, diz: vi durante a meditação a mesma pessoa tão bela, com o coração como antes. Perguntou-me 2 vezes se a amava. Não respondi por obediência, embora isso me custasse enorme esforço, porque sem querer minha alma se sentia impelida para ela. 3 dias depois, 5 de setembro, Josefa está na sala do noviciato, quando de repente ela diz: comecei a ver grande claridade, no meio da qual
apareceu a pessoa de sempre, com o coração todo ardente. Tive tanto medo que fugi para a cela de nossa bem-aventurada madre. Esfreguei os olhos com água benta e me aspergi toda, mas a visão não desaparecia. Por que temes? Disse a sua voz. Não sabes que aqui é o lugar do teu repouso? Escoaram-me alguns minutos e acrescentou: Não te esqueças de que te quero vítima do meu amor. E tudo desapareceu. A prova continua, dia após dia. Josefa resiste e não responde. Mas às vezes não pode escapar à atração que a domina, a alegria celeste e a paz que a invadem. Vem, diz a voz, entra aqui, perde-te neste abismo. Na quarta-feira, 8 de setembro, à tardinha, está em oração na cela de Santa Madalena Sofia e, como um relâmpago, aquele coração inflamado passa diante dela, dizendo: Que sofres tua vontade ou a minha? Compreendi, escreve Josefa, que era a resposta ao que pedi a Jesus do fundo da minha alma, ser uma boa religiosa, toda entregue ao amor do seu divino coração. Mas na vida comum, no caminho ordinário, pois tenho medo que todas essas coisas sejam obstáculos à minha vocação. No dia seguinte, 9 de setembro, na Santa Missa, ela revê aquele de quem durante muito tempo não duvidara. Segura o coração em uma das mãos e apresenta-lhe com a outra uma taça. Ouvi os teus gemidos, disse-lhe. Conheço teus desejos, mas não posso atendê-los. Preciso de ti para repousar meu amor. Toma este sangue saído do meu coração, que é a fonte do amor. Nada temas e não me abandones. Apraz-me permanecer em ti, pois tantas almas fogem para longe de mim. Josefa fica em silêncio. Entretanto, observa. Não pude deixar de pensar. Meu Deus, se eu tivesse sabido, não teria vindo para cá. Essa ideia me atormenta, porque creio que se tivesse ficado no mundo, nada disso me teria acontecido, e cada dia cresce minha angústia. Certamente voltaria atrás se Deus não me tivesse amarrado a si, mas sinto-me atada de maneira incompreensível e aumenta todos os dias o amor da minha vocação. É o que me obriga a suplicar incessantemente ao coração de Jesus que me deixe na vida comum, isto é, sem nada de extraordinário, mesmo sem nenhum consolo. Se filho quiser, contando que seja fiel nas pequenas coisas e que sem medida o seu coração sagrado. Esse coração apareceu-lhe ainda na quinta-feira, 16 de setembro, e tornou a dizer: É preciso para satisfazer a tanto amor que me obtenhas almas. Tu as encontrarás à custa de muito sofrimento e amor. Terá muitas humilhações que suportar. Nada temas, porém, estás no meu coração. Diante dessas incertezas, Josefa experimenta fechar os olhos, mas não pode distrair-se da necessidade de amar a Deus, que lhe cresce dia a dia na alma. Repete-lhe, meu amor, escreve ela. É a única coisa que repousa e me desapega da terra. Outrora sentia viva ternura para com minha família e muitas pessoas. Amo-as sempre, mas de outro modo. Creio que agora nada me pode encher o coração. E às vezes repito, sem saber como, essas palavras. Meu Deus, eu vos amo. Isso me basta e me ajude a fazer muita coisa que me seria impossível. Às vezes estou distraída trabalhando e de repente, como um relâmpago, aquele coração passa diante de mim e me deixa muito tempo abrasada de amor. Enquanto se acentua a ação crucificadora da prova e aumentam as pressões de Josefa,
A obediência conserva-a fiel e, pouco a pouco, o espírito que nela opera se descobre. Jesus, desprendendo-a da criatura, apega-a unicamente a si. Na sexta-feira, 17 de setembro, na missa, Nosso Senhor mostra-se com o semblante triste, as mãos atadas, a coroa de espinhos na cabeça e o coração abrasado como sempre, apresenta-lhe uma cruz, que ela não virá a princípio. Eis a cruz que te dou, diz ele. Recusá-la-ás? Estou com grande angústia, por não ter licença de responder, escreve ela, porque minha alma se sente impelida para eles sem eu querer. Ardo em desejo de amá-lo, e o não ter certeza de que é ele mesmo me enche de tristeza. Então o que peço é que tudo isso desapareça para sempre. Mas ele volta ainda. Na meditação de domingo 19, procurava eu que fazer para amá-lo cada vez mais, pois não posso pensar em outra coisa. De repente viu, seu coração era como um incêndio. Aquele coração, diz ele a Lourdes, que me dá paz e me torna capaz de sofrer tudo. Se me amares, disse, ficarei sempre perto de ti. Se me seguires constantemente, serei tua luz contra o inimigo, manifestar-me-ia a ti e te ensinarei a amar. No dia seguinte, 20 de setembro, seguida pela mesma ansiedade, suplica a Nosso Senhor que dê um sinal aos seus superiores, a fim de que saibam se estas coisas vêm dele ou não. O sinal dá-lo-ei em ti. O que quero é que se abandones a mim. E este sinal, com efeito, já Deus o está imprimindo na alma dócil e generosa de Josefa, através da luta que a deixe invariável na obediência. Apesar dos convites divinos, continuar a aguardar silêncio. Um dia chegou, entretanto, em que, escreve ela, não sei o que se passou em mim. Vi-o como que obrigada a me render e me entregar ao Deus queira de mim, e não pude senão dizer-lhe sim. Senhor, sou vossa. O que quiserdes também quero. No mesmo instante, vi Jesus formosíssimo que me disse: nada temas, sou eu. Na sexta-feira, 29 de setembro, diante desta pergunta, estás disposta a fazer minha vontade? Meu Deus, escreve ela, se sois vós, ponho-me em vossas mãos, para que façais de mim o que quiserdes. O que vos peço é não ser enganada e que não haja obstáculo à minha vida religiosa. Então respondeu ele: se estás nas minhas mãos, que poderás temer? Não duvides da bondade de meu coração, nem do amor que tenho por ti. Brotou-lhe do coração uma chama que me envolveu. O que te peço, continuou, é que esteja sempre pronta para consolar meu coração cada vez que precisar de ti. A consolação que me dá uma alma fiel compensa a amargura de que me cumula tantas almas frias e indiferentes. Sentirás, às vezes, em teu coração a angústia do meu, e assim que me hás de consolar. Nada temas, estou contigo. Essas palavras, no entanto, não as tranquilizam, e quando se encontra de novo sozinha, apodera-se-lhes da alma angústia sem igual. Debate-se entre o atrativo e às vezes irresistível, o medo e a obediência, que a obriga ao silêncio. Suplica a Nosso Senhor que a deixe na vida comum, ambicionada pelo seu amor, ou então dê luz
que acabe com tanta dúvida e tanto sofrimento. Soou, afinal, a hora em que aquela que jamais se invocou em vão viria inclinar-se sobre a sua filha. À noite de domingo, 3 de outubro, a madre assistente, adivinhando grande sofrimento no rosto da noviça, manda antecipar a hora do descanso. No pequeno dormitório solitário, Josefa, sem poder reconciliar o sono, implora à Mãe do Céu. Recitei as ladainhas da Santa Virgem, escreve. Depois, repeti-lhe de todo o coração o que não cesso de pedir-lhe há muitos dias. Minha mãe, suplico-vos, por amor de Deus, não permitais que eu seja enganada e dai a conhecer se tudo isso é verdade ou não. No mesmo instante, ouvi como que o passo leve de alguém que se aproxima e de repente vi perto da cama uma pessoa vestida de branco, envolvida com um longo véu. O rosto era muito fino, as mãos estavam cruzadas. Pintou-me com muita doçura e disse: Filha, não estás enganada. Tua madre o saberá dentro em pouco, mas precisa sofrer para dar almas a meu filho. E desapareceu, deixando-me em paz inexprimível. Foi a passagem da Rainha do Céu. Sua filha não pôde duvidar, mas Maria dissera: deves sofrer. E a esse apelo ao sofrimento redentor, Josefa terá que consentir livremente. No dia seguinte, 4 de outubro, Nosso Senhor mostrou-lhe o coração chagado. Diz-lhe: Vê em que estado as almas infiéis puseram meu coração. Elas abandonam. Tu, ao menos, não quererás fazer minha vontade? Uma onda de apreensões sacode-lhe a alma. Calei-me, escreve lentamente, mas em mim tudo recusava. Então ele desapareceu. Desagradei-lhe certamente, pois partiu como um relâmpago. No dia seguinte, terça-feira, 5 de outubro, enquanto recitava as ladainhas, a Santíssima Virgem veio, como da primeira vez, e lá ficou um bom momento. Depois disse: Se recusas a vontade de meu filho, serás tu que lhe ferirás o coração. Aceita tudo o que te pedir, mas não atribuas nada a ti mesma. Sim, filha, sê muito humilde. Olhou-me ainda com grande compaixão e se foi. A mãe de amor e de misericórdia intercedido. Entra desde então no caminho que o Divino Mestre abre a Josefa. Aí permanecerá até o fim. Ao lado do Divino Filho, guardará o lugar que lhe compete para desempenhar o papel discreto e reservado, tão especialmente seu, de terna compaixão e firme bondade. Deixará no primeiro plano o coração de Jesus, não intervindo senão para tranquilizar Josefa nas hesitações, fortificá-la nos temores ou trazê-la à vontade de Deus. Admoestando-a ou reanimando-a, há de iniciá-la nos caminhos de seu filho e prepará-la à sua visita. Ensiná-la a se precaver contra as ciladas do inimigo e a reparar suas fraquezas. Estará perto, enfim, nos combates perigosos do demônio e defendê-la sempre. Poderosa como um exército em ordem de batalha, essa intervenção da Santíssima Virgem confirma a luz que se fez pouco a pouco em torno de Josefa. A obediente simples e corajosa, a indiferença e o abandono, ao mesmo tempo a humildade e desconfiança de si, o medo nos caminhos extraordinários e, sobretudo, com amor de opor-se mais tempo à liberdade dos desígnios divinos. Com amor da sua vocação, que ela não pôde, em paralelo com coisa alguma. Aí está o sinal de Deus.
Será lícito opor-se mais tempo à liberdade dos desígnios divinos? Parece, pois, aos seus guias que chegou a hora de abrir passagem à ação divina, cercando, entretanto, Josefa da mais vigilante observação. Então, apesar de suas vivas repugnâncias, Josefa recebe licença para se oferecer. Na sexta-feira, 8 de outubro, escreve: durante a meditação, fiz um ato de entrega à vontade divina. Durante a missa, um pouco antes do Evangelho, vi a Santíssima Virgem. Supliquei-lhe que intercedesse por mim junto de Deus. Expliquei-lhe por que venho tanta oponância em receber essas graças, mas estou decidida a aceitar tudo para glorificar o coração de Jesus, consolá-lo e ganhar-lhes almas. Creio que ela teve pena de mim e disse: filha, repete a meu filho essas palavras às quais seu coração não resistirá. Ó meu Pai, tornai-me digna de cumprir vossa santíssima bondade, pois sou toda vossa. Nas mãos de tão bom Pai, que te poderá faltar? Supliquei-lhe que recebesse esse ato de oferecimento e que repetisse ela própria Jesus. À tarde deste mesmo dia, entrando na capela para adoração, Josefa viu-se de repente na presença do Senhor. Com o rosto tão belo, escreve ela, o coração no meio das chamas e neste coração diante da cruz um livro aberto. Não compreendi o que era. Ofereci-me de novo, prometendo não mais voltar atrás. Ele pôs a mão sobre minha cabeça e disse: se não me abandonares, eu também não te deixarei. De hoje em diante, Josefa, não me chames de outra maneira senão pai e esposo. Se me fores fiel, farei uma aliança divina. És minha esposa, sou teu esposo. Agora escreve o que lês no meu coração. É o resumo do que quero de ti. Então eu li no livro: serei o único amor do teu coração, o doce suplício da tua alma, o agradável martírio do teu corpo. Tu serás vítima do meu coração com o amargo desgosto de tudo o que não sou eu, vítima de minha alma, com todas as angústias de que a tua é capaz, vítima do meu corpo, com o afastamento de tudo que pode satisfazer o teu, e com ódio à carne criminosa e maldita. Quando acabei a leitura, Jesus me deu a beijar o livro e desapareceu.